Israel aqui se refere àquela geração de judeus que estará viva quando o número dos gentios se completarem. E Deus então se voltará para eles e eles se converterão a Jesus Cristo. Se não todos, pelo menos um grande número deles, a grande maioria. É isso que é a expressão, e assim todo Israel será salvo. Ou seja, esse endurecimento da nação de Israel no presente momento, ele é em parte. A nação de Israel estava endurecida, ou seja, Deus endureceu os judeus porque eles rejeitaram Jesus Cristo. Isso significa que Deus tornou o coração deles duro como uma pedra. Eles não sentiam absolutamente nada com relação a Jesus Cristo, eles não criam em Jesus Cristo, eles na verdade eram hostis a Jesus Cristo. E isso vinha da parte de Deus como castigo porque eles mataram o Filho de Deus. Então veio o endurecimento sobre a nação de Israel. Lembra que Paulo disse no capítulo 9, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então veio esse endurecimento sobre a nação de Israel, que Paulo conhecia tão bem, dadas as vezes em que ele pregou numa cidade e saiu de lá apedrejado pelos judeus, perseguido pelos judeus, quando não lançado na prisão e açoitado pelos judeus. Veio o endurecimento aos judeus como castigo de Deus por haverem rejeitado o Messias. O mistério é que esse endurecimento é em parte, o que significa duas coisas. Não são todos os judeus que foram endurecidos, ou seja, há um grupo pequeno de judeus que creu antes de Cristo, creu quando Cristo estava aqui e crê até o dia de hoje. Tem judeus que continuam crendo, mas o número deles é muito pequeno, por conta desse endurecimento que Deus trouxe sobre a nação como juízo pela rejeição do Messias. Então, mas o mistério isso é em parte, ou seja, não é a nação toda, mas um grupo remanescente fiel, eleito pela graça, crê no Messias. Quando Paulo diz que o endurecimento é em parte, significa também que não é para sempre, mas que é durante um tempo, que não vai ser eternamente, que Deus não desistiu completamente dos judeus, mas que haverá um tempo em que Deus vai se voltar outra vez para os judeus em graça e misericórdia. E aqui que vem o segundo ponto do mistério, é que esse tempo em que Israel vai estar endurecido, é até o que Paulo chama no final do verso 25, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? Primeiro, o que são os gentios? Eu sei que todo mundo sabe. Gentio é quem não é judeu, as gentes. Era assim que a nação de Israel se referia aos outros povos, as gentes, goim, né, no hebraico, os povos, né, que não são a nação de Deus, não são o povo de Deus. Então nós somos gentios com relação aos judeus, nós não somos judeus. Quando Paulo diz que a plenitude dos gentios vai entrar, ele está dizendo que vai chegar um momento em que aquele número de eleitos entre os gentios vai se completar. E os eleitos, que Deus predestinou antes da fundação do mundo, de entre todas as nações, eles entrarão no reino de Deus. Eles estão entrando agora, enquanto Israel está endurecido, os judeus não creem, os gentios estão crendo. E o evangelho vai avançando no mundo, vai crescendo, mais e mais gentios vão crendo no Senhor Jesus Cristo, até chegar o número deles, o número completo que Deus já tem e que Deus sabe porque Ele já determinou. Quando o número de gentios eleitos se completar e eles tiverem entrado no reino de Deus através da pregação do evangelho, do arrependimento e da fé, então Deus vai se voltar para os judeus outra vez. E aí o que é que vai acontecer? Terceiro ponto, no verso 26. E assim todo Israel será salvo. O assim significa, e depois, não é? Depois que entrar a plenitude dos judeus, todo Israel será salvo. Israel aqui são judeus mesmo, étnicos, é a raça mesmo. Porque algumas pessoas, tentando evitar essa dificuldade aparente aqui, eles dizem que Israel aqui é o Israel espiritual, judeus e gentios. Só que aqui no capítulo 11, todas as vezes que Paulo se refere a Israel, se refere à nação de Israel, ao povo de Israel, Israel étnico, como raça. Então não faz sentido a gente interpretar Israel aqui espiritualmente, espiritualizar o termo Israel. Israel aqui se refere àquela geração de judeus que estará viva quando o número dos gentios se completarem.
E Deus então se voltará para eles e eles se converterão a Jesus Cristo. Se não todos, pelo menos um grande número deles, a grande maioria. É isso que é a expressão, e assim todo Israel será salvo. O assim significando e depois, não é? Depois que a plenitude dos gentios tiver entrado. Então, esse é o mistério que Paulo está revelando aqui. Primeiro, o endurecimento sobre Israel é parcial. Segundo, ele só vai durar até a plenitude dos gentios, que é o tempo que nós estamos vivendo agora. Israel está endurecido e os gentios estão entrando. E terceiro, quando isso acontecer, todo Israel será salvo. Ou seja, os judeus, a geração de judeus que estiver viva quando se completar o número dos gentios. E aí Paulo apresenta duas provas bíblicas, tiradas dos profetas do Antigo Testamento. A primeira prova é tirada de Isaías 59, de 20 a 21. Ele diz no verso 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. E aqui eu preciso fazer uma observação que eu creio que é importante aqui. A gente pergunta como é que Deus deu essa revelação ao apóstolo Paulo. Como é que Paulo soube esse mistério? Qual é a fonte de informação de Paulo? Como é que ele sabia que o endurecimento sobre Israel é em parte, e que só duraria até a plenitude dos gentios, e que no final disso, então, os judeus se converteriam ao Salvador? A resposta é que Paulo recebeu o conhecimento desse mistério à medida que ele se debruçava sobre a Escritura. À medida que Paulo estudava o Antigo Testamento, que era a Bíblia disponível na época, à medida que ele meditava na palavra dos profetas, Deus iluminava o seu entendimento para que ele compreendesse o sentido daquilo que os profetas disseram. E Paulo então tinha essa perspectiva, ele compreendia a verdade final, o senso pleno das palavras dos profetas. E dessa forma Deus lhe revelava toda a verdade do plano de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não podia aparecer à noite, numa visão ao apóstolo Paulo, ou de dia, como apareceu no caminho de Damasco, e lhe revelar esses mistérios, mas é curioso que toda vez que Paulo revela um mistério, logo em seguida ele cita uma passagem do Antigo Testamento. O que é que isso sugere? É que a revelação desses mistérios era dada à medida que ele se debruçava sobre as Escrituras e meditava nelas, e Deus iluminava o entendimento para que ele pudesse interpretar. E aqui no caso são duas passagens que Paulo cita como base para dizer que todo Israel será salvo depois da plenitude dos gentios. A primeira é tirada de Isaías, capítulo 59, verso 20 e 21. Ele cita aqui, não literalmente, ele muda algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Ele cita, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Literalmente, Isaías está dizendo assim, virá a Sião o libertador, àqueles que se converterem. Paulo interpreta essas palavras do profeta Isaías como que dizendo que o Messias haverá de vir a Sião. Sião é outro nome para Jerusalém, que é a capital dos judeus, e por metonímia significa toda a nação. Então, o Redentor virá a Israel e apartará Jacó, que é outro nome para Israel, é o terceiro filho, é o neto de Abraão, Isaac e Jacó, não é? E apartará Jacó, ou os judeus, das suas iniquidades. Lendo essa passagem, meditando nessa passagem, o Espírito Santo revelou a Paulo que o significado dela é o seguinte, que quando o libertador vier a Sião, ele converterá e libertará os descendentes de Abraão das suas iniquidades. Em outras palavras, e Paulo interpreta assim, quando Cristo vier, ele encontrará o povo judeu convertido. Os judeus terão se convertido e estarão esperando a vinda do libertador. Aqueles que estiverem vivos por ocasião disso, ocasião da vinda do Senhor Jesus, eles o verão e eles o adorarão. É assim que Paulo interpreta Isaías. E a segunda passagem é de Jeremias, capítulo 31, 33 a 34, onde o profeta diz assim, que a primeira aliança que ele fez com a nação de Israel foi quebrada pela desobediência dos judeus. Mas então, depois daqueles dias, farei uma nova aliança com a nação de Israel, e eu vou gravar a minha lei no seu coração. Paulo interpreta aquela expressão, depois daqueles dias, como sendo o período dos gentios. Depois que o tempo dos gentios terminarem, Deus virá e gravará a sua lei no coração do seu povo.
Como ele diz aqui, essa é a minha aliança para com eles, quando eu tirar os seus pecados. Paulo entende que isso aqui ainda não aconteceu, mas que vai acontecer no final do tempo dos gentios com a nação de Israel. Por isso ele diz, todo Israel será salvo, baseado na palavra de Isaías e baseado na palavra de Jeremias, que ele interpreta revelacionalmente, espiritualmente, através de uma revelação dada por Deus. É claro que eu e você não podemos interpretar o Antigo Testamento dessa forma, somente os apóstolos podiam fazer isso. Essa é a razão pela qual Deus os levantou e deu a eles essa habilidade de intérpretes carismáticos do Antigo Testamento. Quando eu digo carismáticos, é interpretação dada pelo Espírito Santo do Antigo Testamento. Porque se a gente fosse ler essas passagens sem a ajuda de Paulo, a gente nunca chegaria a essa mesma conclusão que ele chegou. Mas é que Deus revelou para ele, por isso que ele diz, eu vou contar um mistério. Porque está no Antigo Testamento, mas o sentido é esse aqui, o sentido que estava velado, oculto. O que Isaías e Jeremias quiseram dizer é exatamente isso aqui. Ou seja, o endurecimento da nação é em parte, não são todos e não é o tempo todo. Quando terminar o tempo dos gentios, então, os judeus se converterão a Cristo e assim todo Israel, toda aquela geração de judeus no final dos tempos será salva pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Romanos 11, Paulo nos fornece uma perspectiva poderosa sobre essa questão. Ele nos ensina que a rejeição temporária dos judeus não significa que Deus tenha rejeitado definitivamente o seu povo. Porventura lançou Deus fora o seu povo? De maneira nenhuma. Romanos 11, 1. Este é um lembrete significativo de que a fidelidade de Deus às suas promessas não é afetada pela resposta humana. Deus permanece fiel mesmo quando o seu povo se desvia. À medida que aprofundamos nossa compreensão sobre a aceitação de Jesus pelos judeus, precisamos lembrar que a salvação vem, antes de tudo, dos judeus, conforme João 4:22. Cristo é o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O Novo Testamento não anula as promessas do Antigo, pelo contrário, ele as cumpre. Em Romanos 11:25, Paulo afirma: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios aos vossos próprios olhos, que a dureza de coração, em parte, sobreveio a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Aqui, encontramos a esperança de que, numa obra soberana de Deus, um dia todo o Israel reconhecerá e aceitará Jesus como seu Messias. Nossa responsabilidade como igreja é contínua. Precisamos orar fervorosamente pela salvação do povo judeu e colaborar com a missão de evangelizá-los. Em Mateus 28:19, a grande comissão nos instiga a ir e fazer discípulos de todas as nações, e isso inclui o povo hebreu. Nossa evangelização deve ser marcada por respeito, amor e uma identificação genuína com as raízes judaicas de nossa fé. Infelizmente, ao longo da história, a igreja muitas vezes falhou em seu testemunho para com os judeus. Em vez de agir como instrumentos de reconciliação e compaixão, muitos cristãos perpetuaram preconceitos, hostilidade e até perseguições. É nosso dever buscar reparar essas relações, honrando a história e a cultura judaica, enquanto proclamamos a verdade do Evangelho de maneira graciosa. Lembremos-nos de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais que buscam cegar os corações. Além disso, quando falamos sobre a esperança de que os judeus aceitem Jesus, não devemos nunca nos esquecer de que essa conversão não é simplesmente uma formalidade religiosa, mas uma transformação espiritual profunda.